Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de divórcio, aproximadamente, aqueles casais que agora contraíram o matrimônio, chega a 30%. Porém, é de se estranhar porque esta mesma porcentagem se encontra dentro da Igreja do Senhor. O povo de Deus, que sabe o ideal de Deus para o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, que sabe também todas as questões sobre o divórcio, que se baseiam na morte, na infidelidade conjugal ou no descrente que insiste em deixar o seu cônjuge. Mas por que esse fenômeno acontece? Porque entre aqueles que devem promover a família, o índice de divórcio está igual ou quase superior às pessoas que não temem a Deus e vivem uma vida desregrada e segundo a sua própria vontade. Fica conosco até o final, pois nós traremos 4 possíveis motivos por que aumentam o divórcio no meio dos cristãos. O primeiro motivo é que o divórcio ele é tratado como uma conquista. Deputados, senadores, movimento feminista e todos aqueles que são contra a família nuclear judaico-cristã lutaram para que, segundo a revolução sexual e pensamentos iluministas, a família agora tivesse essa organização desfeita e uma suposta liberdade sexual fosse estabelecida. Para isso, se criaram vários parâmetros na área da medicina e de processos contracultural para desfazer o que estava estabelecido há séculos, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para os cristãos, nós percebemos que de janeiro a dezembro, os cristãos se adequam com as coisas deste mundo. É só comparar com as festas anuais e o comportamento que os cristãos têm diante dessas festas, que não são cristãs e nem religiosas, mas eles se adaptam ao mundo. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: não vos adequeis, não se tornem aceitável, não se pareça. Então o divórcio ele é tido pela sociedade como uma conquista. E essa conquista parece que entrou no meio do povo de Deus e agora, infelizmente, o aumento, o número de divórcios no meio do povo de Deus a cada dia cresce. E um dos principais promotores para a lei do divórcio aqui no Brasil foi o senador Nelson Carneiro. Segundo o site Wikipedia, ele foi um político e jornalista anticatólico brasileiro com larga atuação parlamentar. Tornou-se conhecido pela defesa da causa do divórcio, aprovada no ano de 1977, por meio de uma manobra antidemocrática da ditadura militar, que diminuiu o quórum mínimo para aprovação de emendas à Constituição. E ainda mais, Nelson Carneiro foi posto por lei no livro dos heróis e heroínas da nossa pátria. Segundo o site Senado Notícias, um herói da pátria. Foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 13.852, que determinou a inscrição no livro dos heróis e heroínas da pátria o nome do político autor do divórcio. Seu nome será gravado junto ao de personagens históricos como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont e Anita Garibaldi. Foram 26 anos de lutas ininterruptas para conquistar a lei da dissolução do casamento e do divórcio. Nelson Carneiro morreu no Rio de Janeiro em 1996. O segundo ponto é bem polêmico e nós tentaremos trazer mais em detalhes em um outro vídeo. Mas o segundo motivo por que o número de divórcios aumentam entre os cristãos é que há uma tolerância entre os líderes religiosos em aceitarem pastores se divorciarem e ainda continuarem liderando o povo de Deus. Isso é algo muito difícil e polêmico, porém os fundamentos da palavra de Deus estão firmes. Por muitas vezes nas Sagradas Escrituras, o próprio Deus deixa bem claro que as promessas se cumpririam se a outra parte, a parte humana, cumprisse nesse sinergismo, nessa comunhão com Deus, a sua parte. Até o próprio Abraão, segundo Gênesis 18:19, teria as suas promessas cumpridas se ele educasse os seus filhos no temor e na justiça do Senhor.
E aquele que despreza a sua casa, ele é pior do que o infiel. Ele não anda na lei do Senhor. Então existe um jogo de prioridades que tem sido invertido. Muitas pessoas, muitos líderes, muitos obreiros têm colocado os seus cargos da igreja acima da sua própria família. É aquele pecado de colocar a tradição acima da palavra de Deus. Sempre trará prejuízos no meio do povo de Deus. A esposa está em primeiro lugar. Os filhos estão em primeiro lugar. A casa está em primeiro lugar. E se assim é considerado, haverá bênção, haverá conservação de Deus e o nome do Senhor é glorificado nisso também. Mas nós tentaremos falar um pouco sobre esse assunto em um outro vídeo de forma mais detalhada. Vamos para o nosso terceiro ponto, porque o divórcio aumenta entre os cristãos. A terceira coisa que aumenta ainda mais o número de divórcio no meio da igreja é a facilidade com que este é feito. Hoje na lei se torna muito fácil o processo do divórcio entre casais que assim desejam se separar. Antes o processo de divórcio, segundo aqui o site Juiz Brasil, somente poderia ser feito via judicial.